Olá, meu nome é Erazer Suti e faço parte do GPTC e vou abordar o item 21, o desprezo político com relação ao tema, dentro do programa Direito Fundamental ao Alimento e Crítica Marxista, que foi tratado na reunião do GPTC de 9/11/2022. O texto: Sem terra, assentados, agricultores familiares. Considerações sobre os conflitos sociais e as formas de organização dos trabalhadores rurais brasileiros, de autoria de Leonilde Cérvolo de Medeiros, que é professora do curso de pós-graduação da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, aborda principalmente o contexto histórico dos trabalhadores rurais entre as décadas de 50 e 90, com destaque para o crescimento de dois segmentos sociais, os sem-terras e os agricultores familiares, tratando da correlação política desses movimentos com o Estado e as políticas públicas a eles associadas. A autora divide o texto em 6 partes. Na primeira parte, ela fala do sindicalismo rural e a constituição dos trabalhadores rurais como categoria política. E aí ela aborda a criação da CONTAG, a Confederação Nacional dos Trabalhadores da Agricultura, criada no comecinho da década de 60 e que depois foi perseguida pelo regime ditatorial militar imposto em 64. A atuação da CONTAG, já nos anos 70, foi se demonstrando ineficaz para os avanços sociais para acesso à terra, limitando-se a denúncias perante os poderes públicos, quase sempre sem resposta efetiva. Críticas começaram a surgir, principalmente de pessoas atuantes, em decorrência da teoria da libertação da Igreja Católica. E foram surgindo também oposições sindicais, incluindo a criação da CUT em 83, que na tentativa de reunificar a identidade rural, incluindo os pequenos produtores. Na parte 2 do texto da autora, ela aborda transformações no campo e emergência de novas identidades e formas organizativas. Nos anos 60 e 70, a marca dos conflitos fundiários foi a luta de poceiros, rendeiros e foreiros resistindo à expulsão da terra. Mas ao final dos anos 70 e início dos 80, surgiram novos espaços de confronto, trazidos por novos segmentos e despropriados, principalmente no sul do país, coração do processo de modernização agrícola. É nesse quadro que emergiram os sem terra, fruto do processo de pauperização ou expropriação de segmentos de trabalhadores que antes tinham acesso à terra na condição de pequenos proprietários ou arrendatários. Então, movimentos com um perfil próprio e que questionavam não só a atuação sindical em sua organização organizacional, mas transformaram as ocupações e acampamentos em estratégia para criar fatos políticos e ver suas demandas atendidas pelo poder público. Sob a bandeira da reforma agrária, foi surgindo uma identidade social aos movimentos, principalmente com o surgimento do MST, Movimento Sem Terra. Na parte 3 do texto, a autora aborda o sem terra e a revitalização do debate sobre a reforma agrária. E ela fala que as ocupações surgiram como alternativa de pressionar o Estado ainda no final dos anos 70, e principalmente no sul do país, mas também em São Paulo e Mato Grosso do Sul. E isso, né, essas ocupações geraram identidade, né, aos movimentos, ainda mais porque surgiram em torno delas princípios organizativos próprios e bastante distintos do sindicalismo. Porque esses movimentos baseiam-se na regimentação de famílias inteiras e não apenas de indivíduos. E não tem o processo de filiação do sindicalismo, basta a mera adesão. Com o MST, além da atuação local, foi possível também a nacionalização do movimento e da pauta, pressionando por políticas públicas. O MST então passou a investir intensamente na produção nos assentamentos para a sustentabilidade e aceitação social, além da formação estratégica escolar, política e cidadã de seus integrantes. O MST passou a disputar recursos estatais já nos anos 80 e no início dos anos 90, com destaque para a campanha Reforma Agrária, essa luta de todos, em que ele visava mais uma vez conquistar a consciência e o apoio da sociedade. Na parte 4 do texto da autora, ela fala assentados, novos atores, novos temas. Em virtude dos assentamentos, houve em diversas regiões um rearranjo produtivo, com a introdução de novos produtos na localidade, fomento do comércio local, geração de empregos, aumento do recolhimento de impostos, dinamização da movimentação bancária. Também trazem os assentamentos novas formas de ocupação dos espaços, agora com pequenos lotes, no lugar de grandes áreas antes com população esparsa, acaba se formando agrovilas, e isso também altera a demografia dessas regiões. De outro lado, né, há disputas políticas locais, né? De um lado os defensores da reforma agrária, do MST, e de outros os opositores. Na parte 5 do texto da autora, ela aborda agricultores familiares. E o que ela fala? Que em substituição ao termo pequeno produtor, passou-se nos anos 90 a se utilizar agricultor familiar e a se debater políticas públicas nesse sentido.
As questões dos pequenos produtores deixaram de ser regionais e passaram a ser tratadas no âmbito nacional. Há certa de convergência entre as demandas do sem terra, muitos dos quais agricultores familiares pauperizados, e os da nova categoria que emerge politicamente de uma mesma matriz, criticando a própria natureza do desenvolvimento brasileiro baseado nas grandes unidades produtivas e apontando formas de levá-lo em outra direção. No entanto, apesar dessa convergência de demandas, politicamente não há a mesma convergência. No último ponto do texto, a autora aborda Estado, reforma agrária e agricultura familiar. E ela fala que, diante das grandes mobilizações, o Estado passou a disciplinar as desapropriações. Então, para torná-las mais viáveis, ele retirou boa parte desse custo com juros moratórios, mas, de outro lado, o Estado também passou, via legislação, a impedir desapropriação de áreas previamente invadidas, ou seja, atacou a principal ferramenta de pressão desses movimentos. O Estado também tentou confluir as políticas públicas voltadas aos assentamentos também para a agricultura familiar. Assim, agricultores familiares sem terra passam a aparecer como atores relevantes, capazes de criar fatos políticos significativos, projetando formas organizativas e estratégias políticas distintas. Verifique-se a progressiva constituição de um novo desenho institucional expresso não só nas mudanças legais, mas na própria estrutura do Estado. A autora também aborda a descentralização. Se a lógica sempre foi a de dirigir suas pressões ao governo federal, agora os movimentos sociais são levados a um aprendizado sobre as possibilidades de fazer política no âmbito local. Como os movimentos sociais no Brasil têm uma estrutura bastante centralizada, há a possibilidade de atuação nas duas frentes, local e nacional, de forma articulada de tal maneira que uma possa fortalecer a outra. E no nosso debate, na reunião, outros pontos foram apontados ou ressaltados. O MST é um movimento respeitado internacionalmente, mas pouco conhecido por grande parte da população em virtude da atuação da grande mídia, que deturpa os fatos para gerar preconceitos negativos ao movimento sem terra, para gerar rejeição na população em geral, que chega até a defender o agronegócio, ao invés do combate às terras improdutivas e de seu uso social. A mídia trata a atuação legítima do sem terra do MST como invasores, sem distinções, sem enfrentar o contexto social e jurídico que deveria. Daí porque é importante a divulgação do trabalho e da pauta do MST, assim como de outros movimentos por terra e habitação, para buscar legitimação na opinião pública da sociedade. Um profundo debate sobre o MST e a agricultura familiar podem gerar discussões, inclusive, sobre a alimentação saudável, tema ainda distante do sindicalismo urbano, que sequer atua pela alimentação saudável dos empregados na relação de emprego. O sem terra e a agricultura familiar são frentes diferentes, mas que apresentam, contudo, pontos convergentes sobre a alimentação saudável. Uma boa política pública de assentamento rural poderia promover o enfoque no alimento como direito humano. O agronegócio traz essa alimentação contrária à saúde, que nos adoece, mas que a sociedade acaba aderindo pela ausência de informações e debate profundo. Enquanto que a produção familiar, colocada no processo em outro contexto, significa direitos humanos pelo acesso ao alimento, o que expõe a necessidade de uma reforma estrutural, porém sempre tolhida por questões ridículas e insignificantes. O MST tem um trabalho forte na produção de alimentos orgânicos, cuja legislação recente foi até alterada para fomentar. A formação do sindicalista deveria se aprofundar para tratar da alimentação como direito fundamental à saúde, com ciência básica para promover alterações na realidade da alimentação no emprego. Por fim, não se pode transportar o modelo europeu para o nosso continente porque o agronegócio existente por aqui domina a política pública da produção do alimento de forma mais acentuada, dificultando o acesso à terra e aumentando inclusive os conflitos. Muito obrigado.